Olá, turma. Na nossa aula de matemática, a gente vai continuar falando sobre as ordens dos números. Na aula anterior, a gente falou sobre as ordens das casas de unidade de milhar, que é até a quarta ordem. E hoje a gente vai estudar sobre as ordens das dezenas de milhar, que é a quinta ordem. No livro de vocês, na página 27, certo? Traz um exemplo sobre os pontos que o jogador Oscar Schmidt fez durante toda a sua carreira. Então, o texto vem falando assim: em toda a carreira como jogador de basquete profissional, o brasileiro Oscar Schmidt fez 49.737 pontos. Dá para imaginar essa quantidade de pontos? Esse número é da ordem de dezenas de milhar. Observem no quadro abaixo. O 7 está na unidade, primeira ordem. A segunda ordem tem a dezena, que é o número 3. Na terceira ordem está na ordem de centena, que é o número 7. Quarta ordem, unidade de milhar, que vem o número 9. Olha. E a quinta ordem é a dezena de milhar, 4, número 4, certo? E como é que a gente lê esse número? A gente lê 49.737, certo? Esse número por extenso. Na questão da atividade, considere o número 49.737. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer como a gente fez na atividade de terça-feira, certo? Vejam só. Letra A, completa. Então, vocês vão completar aqui. Já tem a primeira ordem falando que são 7 unidades, certo? Já vem dando exemplos aqui. Na segunda ordem, 3 dezenas, olha só a setinha aqui, ou 30 unidades. Na terceira ordem, se vocês observarem o quadro lá em cima, vocês vão conseguir preencher esses tracinhos aqui. Na terceira ordem, aí vocês vão preencher 7 e põem uma palavrinha aqui, ou... Aí vocês respondem, tá? Na quarta ordem, 9 unidades de milhar. Quanto é esse número em unidades? O 4, que está na quinta ordem, de quê? Vocês observam um quadro que vocês conseguem responder, certo? Na B, decompõe esse número. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês observarem a decomposição do número em quinta ordem. Olhem só. Vocês vão fazer desse jeito aqui, no número da letra B. Aqui, ó. Vocês vão colocar esse número, decompor esse número, 49.737. Aí seguem um exemplo para fazer essa letra B. Na questão 2, observem a marcação de quilometragem rodada por alguns carros. No carro 1, temos 5.000 km, 623. No carro 2, 16.478. E no carro 3, 85.229. Aí a questão A. Qual carro rodou mais? Vocês vão analisar aqui qual carro rodou mais desses daqui. E põe no tracinho aqui, ó, da resposta. E qual carro rodou menos? Então, vocês vão analisar qual carro rodou menos desses daí. Letra B. Escreva por extenso o número da quilometragem do carro 3. Vocês vão procurar aqui qual carro 3 e escrever por extenso. Como é que escreve por extenso? É como a gente fala, por exemplo. 28.558. Então, a gente vai escrever, certo? Procura aqui qual o carro 3 e escreve por extenso. C. Qual é o algarismo da quinta ordem na quilometragem do carro 2? Carro 2. Qual é o quinto algarismo? Então, vocês vão contar 1, 2, contando da direita para a esquerda até a quinta ordem. Qual o número da quinta ordem? Aí põe esse tracinho aí embaixo. E qual é o valor posicional desse algarismo? Ele está em qual posição? Está na primeira ordem, na segunda, na terceira, e qual é a posição que ele está? Então, vocês respondem no tracinho. Questão 3.
No par iniciar desta unidade, você vê a medida do diâmetro equatorial de alguns planetas do Sistema Solar. Você sabe a medida do diâmetro equatorial da Terra? Vamos descobrir. Complete. O número que indica essa medida aproximada em quilômetros pode ser obtido fazendo a composição de... Vocês vão compor. A gente viu que decompor é fazer assim. Separar todo o número. Lá está desse jeito aqui. Então, para compor, a gente vai deixar esse número lá desse jeito aqui, ó. Ok? Então, vocês vão compor esse número, vão juntar ele. E põe aqui para a gente descobrir qual o diâmetro aproximadamente da Terra, certo? A leitura desse número é, vocês vão colocar aqui, por exemplo, 54.468. Então, é como a gente fala, vocês vão escrever por extenso. Sei, esse número aqui tem quantas ordens? O número que vocês colocaram aqui. Então, contem quantas ordens tem, certo? Qual é o algarismo da quarta ordem? Qual é o algarismo da quarta ordem desse número? Você sabe que tem 5 ordens, então vamos contar da direita para a esquerda. Qual é o algarismo da quarta ordem? E qual é o valor posicional desse número, desse algarismo? Qual é o valor posicional desse algarismo?